Depressão é frescura, é coisa de gente fraca, débil, incapaz de encarar a vida. É isso mesmo. Goste você ou não dessa afirmação. Mas deixe eu contextualizar isso, para nós compreendermos o contexto no qual o ser humano está inserido e no qual ele se tornou fraco, débil, incapaz, infeliz, cabisbaixo e depressivo. Quando eu falo que depressão é frescura, eu falo do seguinte, porque o mundo, a sociedade humana, virou uma grande frescura. As pessoas foram sendo preparadas ao longo das décadas para se tornarem frescas, fracas, modistas, imediatistas, facilmente manipuladas. Vivemos numa sociedade onde as pessoas são facilmente manipuladas, nos diferentes lados, do lado da esquerda, do lado da direita, do lado dos ateus, do lado dos religiosos. Existe manipulação em todos os lados, E nessa sociedade moderna, com os meios de comunicação em massa, seja a TV tradicional, sejam as redes sociais, é muito fácil manipular as pessoas. É muito fácil jogá-las umas contra as outras, de tal modo que os diferentes lados se sentem salvadores da situação, sendo que não existe uma salvação coletiva de um grupo, de um partido, de uma ideologia, de um lado. A redenção, a salvação é individual, é cada um dentro de si. É cada um dentro de si, vigiando e orando a cada instante, para estar no lugar certo, na hora certa e se capacitar a fazer a coisa certa. Porque somente pode fazer a coisa certa quem está sintonizado. Quem busca constantemente a sintonia, porque não basta uma vez sintonizar, é preciso mantê-la constantemente. Quem alcança essa sintonização consegue fazer a coisa certa na hora certa, porque não é uma receita pronta. Não é uma coisa que é calculada de antemão. O ser humano precisa, em determinado instante, dispor daquela sensibilidade, em todo instante. Mas para promover as ações, nos diferentes momentos e instantes, o ser humano sempre precisa estar atualizado em termos de sintonia. Conforme ele vai atualizando a sua sintonização por meio de um trabalho interior constante, vigiando e orando dentro de si, o ser humano se capacita a captar as coisas e se posicionar corretamente e agir corretamente. E essa sensibilidade interior, ela foi sendo mortificada nas pessoas. Essa sensibilidade interior é que torna as pessoas fortes, capazes, vigorosas, competentes espiritualmente e existencialmente. E essa faculdade interior, ela foi sendo desacreditada. O ser humano foi sendo retirado desse seu modus operandi natural e foi sendo submetido a formas coletivas de pensar, a partidarismos, ideologias, modismos, religiões e tantos ismos que existem por aí. E o ser humano perdeu a capacidade dele ser o gestor da sua vida, dele sentir dentro de si o que precisa fazer. E com isso se tornou fraco, se tornou dependente de direcionadores externos, se tornou dependente dos modismos, dos dogmas, se tornou dependente das drogas, dos vícios, da sensualidade, da decadência, da promiscuidade. O ser humano foi se tornando dependente de uma série de coisas externas, sendo que ele pode ser dependente apenas das energias espirituais, e por causa dessa dependência frente às coisas externas, o ser humano se bloqueou espiritualmente e não consegue mais captar
as energias espirituais, porque somente um espírito desperto, acordado, livre e desimpedido consegue captar as energias espirituais e transformá-las no combustível das verdadeiras ações que partem de dentro para fora naquele que está acordado. Então, o ser humano foi sendo desviado por inúmeras coisas. E essas inúmeras coisas, partidarismos, ideologias, tudo isso é manipulado pelas trevas, é utilizado pelo anel trevoso que está em torno da Terra, pelos espíritos decadentes que trabalham pela decadência cada vez maior da humanidade e pelas próprias formas de pensamentos que constituem as trevas que estão nesse anel trevoso. Então a humanidade, ela acabou caindo num engodo terrível que ela própria arquitetou por causa da sua negligência, da sua vaidade, por causa da sua insensibilidade espiritual, por causa da sua preguiça, da sua indolência espiritual. E conforme as pessoas foram perdendo contato com a verdadeira vida, se tornando fracas cada vez mais, foram se tornando frescas, porque esse ser humano transviado e infeliz, precisava de compensações para enganar a sua própria consciência, sendo que é impossível enganar a consciência. Então o ser humano precisava de compensações. E assim lhe foram sendo oferecidas frescuras e mais frescuras e mais frescuras, novidades e mais novidades e mais novidades. O mundo hoje é uma grande frescura, a vida se tornou uma grande frescura. De um verme humano que quer ser agradado, que quer ser paparicado, que quer viver de boa, numa vida cômoda, sem precisar fazer nada, apenas curtindo, usufruindo prazeres, sensações vazias. É isso que a maioria esmagadora das pessoas quer. Essa vida prazerosa, essa vida moderna. A modernidade é isso, um ser humano transviado do seu ritmo natural, do seu rumo natural, da sua pulsação natural. E esse ser humano que foi desviado, porque instituições agiram sobre ele, as trevas agiram sobre ele, mas ele cedeu a isso porque queria uma vida cômoda. Então esse ser humano fora do ritmo natural das coisas, fora da pulsação do universo, em contradição com as leis espirituais, foi ficando deprimido, porque a depressão é o quê? A depressão é o quê? É o efeito de um ser humano fora do ritmo do universo, fora da pulsação. A luz espiritual está aí, incidindo sobre a humanidade. As irradiações espirituais buscam acordar a humanidade. E quem não desperta, ele é esmagado por essas irradiações, ainda mais agora que elas estão incidindo de forma aumentada sobre a humanidade. Então a depressão, ela é resultante dessa relutância do ser humano em não acordar para a vida, em não captar as energias espirituais e aplicá-las corretamente. A depressão é, na verdade, a contração do espírito dentro do ser humano que está buscando se libertar. A contração e a expansão do mesmo, na tentativa de romper as borrascas que foram criadas pela mente comodista. E o próprio ser humano não compreende que essa dor que o rasga de dentro para fora, que essa depressão é na verdade resultante da sua própria negligência, que essa depressão é a tentativa do espírito agora, antes da condenação, buscar se libertar. A depressão é isso, é um espírito que está se contorcendo dentro do ser humano, sob os efeitos da luz espiritual. A luz espiritual que está aí, a golpes de marreta, buscando despertar a humanidade. Mas esse ser humano preguiçoso, fresco, acomodado, fracalhão, se finge de morto. Prefere tomar um medicamento, prefere se drogar, prefere se perder em meio aos vícios e às paixões, do que uma vez olhar para dentro de si e se entender e se compreender.
e perceber que essa dor interna, na verdade, é o parto, é a dor do parto do espírito que quer renascer para a vida. Mas para renascer, o ser humano precisa promover mudanças em sua vida. Mas isso, esse ser humano moderno e acomodado, que quer apenas curtir a vida, não quer fazer. Isso é muito trabalhoso para ele. É muito trabalhoso. Então, essa vida fresca que nós temos hoje, cheia de frescuras, cheia de moleza, de comodidades, essa vida para os fracos e os fracalhões, essa vida foi sendo urdida ao longo das décadas e dos séculos, conforme o ser humano foi se afastando do seu espírito, conforme ele foi se afastando. E aí, a depressão, ela é apenas o resultante disso. Então a depressão é frescura, sim, nesse sentido, de um ser humano que adotou a uma vida fresca, cômoda, fútil, imediatista, modista, superficial, rasa. Esse ser humano fútil e frescalhão que aderiu a essa vida imbecil, a essa vida artificial, sofre agora da depressão. E essa depressão, ela é resultante, ela é a própria frescura. Depressão é frescura daquele que não quer assumir a responsabilidade da sua vida, que está deixando se levar junto com a manada, está aí se fingindo de morto para não precisar fazer nada, para continuar embalando o seu sono, para continuar na mesmice, ouvindo apenas baboseiras e agrados, desperdiçando o seu tempo com passatempos e agradabilidades inúteis. Então a vida moderna é uma vida completamente artificial, fresca, decadente, de um ser humano fraco que não consegue acompanhar o ritmo da vida. Não porque seja difícil acompanhar o ritmo da vida, mas porque o ser humano se prendeu a tantas coisas inúteis, se deixou seduzir por tantas mentiras, que interceptou, paralisou a sua caminhada, atado a coisas erradas, amarrado a coisas erradas, e assim ficou para trás na esteira da vida, não conseguiu acompanhar a caminhada da vida. E conforme foi ficando para trás, começou a sofrer os efeitos dolorosos de uma atitude inadequada, da negligência espiritual, da indolência, de uma criatura que não está aí para o essencial, para o que de fato interessa nessa vida. Então essa criatura fresca, essa criatura covarde, essa criatura mole, agora sofre da depressão, que é resultante dessa vida mole, dessa vida fraca, que está em contradição com a vida na sua naturalidade, como ela é de fato. Tudo é demais para o ser humano moderno, tudo dói, tudo o faz sofrer, tudo o faz ficar cabisbaixo, com cara de derrotado. E esse ser humano derrotado, ele passou a aceitar compensações entre aspas, sendo que não existe compensação para o falhar espiritual. O ser humano vai se drogando com inúmeras coisas, mas uma compensação não existe. De droga em droga, de vício em vício, de satisfação em satisfação, o ser humano vai se enganando a si mesmo, ficando cada vez mais deprimido. E a depressão é a enfermidade, é o efeito de uma vida fresca, de uma criatura fresca, fraca, artificial, que não está mais cumprindo o seu papel nessa vida. Então, nesse contexto, analisando o processo de decadência da humanidade, o afastamento do ser humano de si mesmo, a depressão é sim frescura de uma criatura impotente, incapaz de assumir a sua responsabilidade, que quer terceirizar a sua responsabilidade. E quem terceiriza a sua responsabilidade, notadamente no momento atual, negligenciando a sua responsabilidade interior, é incidido,
é incidido, sofre os efeitos da luz espiritual que agora está irradiando mais forte, buscando acordar a humanidade. E o dorminhoco, sob o efeito dessa luz, vai sentir a dor dentro dele, porque é como uma estufa buscando fazer as plantas crescerem mais rápido. A humanidade está dentro de uma estufa agora, para que gere frutos negativos ou positivos, para que os indivíduos sejam redimidos ou condenados. A maior parte vai ser condenada porque não está nem aí. Não está nem aí. A maioria esmagadora da humanidade está de frescura ainda. Está de frescurite, de fraqueza, de indolência, de preguiça espiritual, ainda reclamando, em vez de fazer alguma coisa, perdendo tempo em vez de acordar. Então a depressão é o grande efeito colateral dessa vida moderna fresca. Essa humanidade fresca, por causa da sua frescura, sofre agora de depressão. E depressão é uma frescura, sim, de uma humanidade fresca que correu da raia, que se escondeu. E agora a luz espiritual está aí penetrando em todas as frestas, chamando para o despertar. E quem não quiser despertar vai ser esmagado pela força da luz. Vai ficar mais deprimido e mais deprimido e mais deprimido, e cada vez mais. Vai sofrer cada vez mais os efeitos da depressão. Aquele que não quiser acordar, ele vai ser espremido de tal forma que terá que acordar uma hora. Mas a maior parte das pessoas vai acordar tarde demais. Vai acordar para a condenação e não para a redenção. A maior parte vai acordar no último momento, no último instante, quando não der mais para esconder a situação. Daí as pessoas vão acordar, mas daí, caros amigos, para a maioria esmagadora será tarde demais, porque as pessoas precisam acordar ao longo do processo e aprender alguma coisa. Aquele que negligencia a sua atuação ao longo de todo o processo e que no último segundo quer despertar, acabou a chance. É como aquela semente, depois que todas as outras germinaram, cresceram e está vindo a época da colheita, aquela semente atrasada, na última hora ela quer germinar, mas é o momento da colheita. E no caso da humanidade é o contrário, uma ou outra germinou, uma ou outra semente espiritual germinou. A maioria esmagadora vai ficar ali inerte até o último instante. Daí essas sementes vão querer despertar. Quando for tarde demais, o ceifador não vai querer as mudas pequenas, ele vai querer os frutos, os resultados. E a humanidade está diante dessa situação. Essa humanidade fresca, que a essa altura ainda quer ser agradada, quer ficar no ninho de comodidades, na vidinha, curtindo de boa, na boa, pensando que ainda existe muito tempo para o desenvolvimento espiritual, sendo que os ventos do juízo final estão aí soprando, nos elementos da natureza, na vida política, na vida econômica, na cultura, no pensamento humano de modo geral. Tudo está desmoronando. Tudo está desmoronando. E essa humanidade fresca com a sua depressão, sendo que a depressão é apenas o resultado dessa frescura. A depressão é a própria frescura de uma humanidade que tirou o corpo fora, de uma humanidade que não quer cumprir a sua função, que quer ficar dormindo no soninho existencial, numa boa, esperando solução por parte de políticos, economistas, ideólogos, pensadores, vendedores de bugigangas de autoajuda, dogmas religiosos, etc. e tal. Sendo que nessas coisas a humanidade não vai encontrar nada, nessas bugigangas a humanidade não vai encontrar nada, senão a condenação.
E esses frescos depressivos, né, ainda vão reclamar, ainda vão se fazer de injustiçados, de pobres coitados. Sim, são pobres coitados, sim, mas por sua própria culpa. Por sua própria culpa. E depressão é frescura, sim, de uma humanidade fresca que fugiu da raia, que não aceitou a sua missão, o seu trabalho espiritual, de uma humanidade que agora está sendo comprimida. A luz espiritual está comprimindo as pessoas. E o único jeito de se curar da depressão é despertando e usando a força da luz para coisas úteis. Quem continuar aí dormindo será esmagado por essa força. E a depressão se tornará cada vez maior, porque a depressão é uma das formas pela qual a luz está tentando acordar a humanidade. Mas a maioria esmagadora das pessoas não está entendendo. Não está entendendo que a depressão está aí para acordar as pessoas. Essas pessoas frescas que não querem acordar. Então, nesse sentido, a depressão é uma frescura, sim, de uma humanidade fresca, que foge da sua função, do seu trabalho, e quer apenas ser agradada, né? A humanidade ainda quer ser presenteada. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!